Amém? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa que nós podemos entoar e celebrar a incrível graça que nos alcançou. Uma graça que nem a desgraça tem poder sobre ela. Nem a maior das tragédias, nem a pior das enfermidades pode sufocar, pode abandonar, pode te separar dessa graça. Eu amo cantar sobre a graça, porque a graça, ela veio e triunfou sobre a misericórdia. João 3,16 diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós falamos não pereça, nós vemos a manifestação da misericórdia. Mas quando a palavra de Deus diz, mas além de alcançar a misericórdia, tenha a vida eterna, alcance também a graça. Nós não éramos absolutamente dignos de receber a graça. Você não era nem digno de receber talvez a misericórdia, mas Deus, em sua infinita bondade, te alcançou com misericórdia. Mas há um caminho mais excelente sobre a misericórdia, quando a graça triunfa sobre a misericórdia. Muitas vezes você vai se encontrar em circunstâncias que você vai precisar fazer com que a graça triunfe sobre a misericórdia. Sabe o que é isso? Quando aquela pessoa tão especial te traiu, e a tua luta se resume em perdoar essa pessoa. Eu quero te dizer que você não deve somente perdoar, não somente exercer misericórdia, mas você tem poder hoje para alcançar além disso a graça, colocar ela num lugar onde ela jamais nem merecia, nem cabia a ela. E esse é o poder da graça. Graça não é só que você foi tirado do inferno e você era para estar queimando o inferno e a graça que tirou. Não. A graça é a promessa da vida em abundância. A graça é a promessa que eu e você nós vamos reinar em vida. A graça é a promessa que a eternidade ela não começa o dia que você morre, começa o dia que você nasce. Onde estão os renascidos? Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Nascer de novo. Nós temos falado sobre a natureza da nova criatura. E qual é a maior marca dessa natureza? Alguém lembra aí? Inconformismo. A nova natureza, por natureza, ela é inconformada. Ela não entende o percurso das coisas terrenas, ela não se orienta pelas coisas desse mundo, ela não se orienta pelo pensamento humano desse mundo, porque naturalmente ela é inconformada. E nessa manhã, trazendo já o que nós temos aprendido, nós temos falado sobre a obsessão gloriosa. Quantos têm exercido essa obsessão gloriosa? Glória a Deus, aleluia. 8 já é um número bom. Mas lembre, obsessão gloriosa se resume em 3. Qual que era? Como? Tesouro, talento e tempo. Esse era o princípio número 1 da generosidade. Quando eu tenho uma obsessão gloriosa, eu não consigo não ser generoso. Segundo lugar, quando eu tenho uma obsessão gloriosa, eu não consigo deixar de ser o quê? Humilde. A humildade já não é mais um objetivo da minha vida, já não é um exercício que eu preciso me comportar humildemente, mas na verdade é uma natureza que eu sou assim. Nós somos por natureza humildes, porque é uma obsessão gloriosa da nova criatura. E a terceira é piedade. Piedade. Essa manhã nós alcançamos diante do Senhor piedade. Enquanto eu estava adorando ali, eu falei: Deus, encontra no meu coração essa reverência profunda. Eu estou diante do Senhor. Nós estamos diante daquele que é digno de toda piedade, ser adorado com toda reverência. E algo que eu lembrei aqui, que reverência não era tirar o boné na hora de orar. Reverência é uma atitude nobre do seu coração. Reverência não diz se tua calça está rasgada, se o Bruno orou de bermuda. Que reverência? Não. Reverência é uma postura do seu coração.
E nessa manhã eu gostaria de falar sobre tropeços gloriosos. Não a obsessão gloriosa, mas sobre tropeços gloriosos. Quando tropeçar revela a maneira criativa de Deus para reconhecermos os seus caminhos, tropeçando na sua vontade. Esse é um texto que marca a minha vida, que eu tenho pensado muito sobre ele. Deus usa inclusive os nossos tropeços, amém? Eu e você, nós precisamos crer nisso. Essa semana, visitando o Nicolau, quando eu entrei naquele quadradinho da UTI e abracei aquela esposa, aquele filho, eu não tinha palavras. Foram 5 minutos que eu não tinha palavras, porque eles estão diante de um tropeço, estão diante de uma circunstância que tem feito com que eles quase tropecem, quase caem, quase fiquem caídos, quase desanimem, quase percam a esperança. Mas nessa hora que eu lembro de Romanos 8:28, que diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para por aqui. Eu tenho falado para algumas pessoas que todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está correto, porém incompleto. Não basta somente amar a Deus. O que o versículo segue dizendo? Que amam a Deus e que são chamados, que caminham segundo o seu propósito. E esse é o sentido desse versículo. Muitas vezes nós olhamos em uma circunstância, chegamos diante de um enterro, de um caixão, e você fala assim: oh meu querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um lugar para isso. Além de você amar a Deus, você precisa caminhar segundo o seu propósito, e não o seu propósito, segundo dele, o propósito dele. É uma pequena diferença, que aqueles que amam, que andam segundo o propósito dele, de fato, isso é uma lei natural. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas existe um lugar, existe um centro para você amar ao Senhor. E dessa maneira eu concluo que sucesso fora do propósito é insucesso. Você pode dizer comigo assim? Sucesso fora do propósito é insucesso. Quando eu não ando segundo o propósito de Deus na minha vida, todas as coisas não vão cooperar para o meu bem. Faz sentido? Eu não estou dizendo aqui que para aqueles que amam a Deus as coisas cooperam. De fato, se você ama a Deus, as coisas cooperam. Mas quando você ama a Deus, provavelmente você está caminhando segundo o seu propósito. Caminhar segundo o propósito de Deus é uma expressão de amor. Nós amamos a Deus quando nós caminhamos segundo o seu propósito. E aí eu concluo que fracasso dentro do propósito é sucesso. Nós temos falado sobre acima do céu e abaixo do céu. Abaixo do céu, sucesso, você mede em resultados. Abaixo do céu, o sucesso, ele é inimigo do fracasso. Mas acima do céu, inclusive o fracasso pode ser aliado do sucesso. Compreende? Está comigo? Amém? Existem muitas pessoas que talvez tenham um ministério enorme, e isso é o inferno da vida deles. Aparentemente eles têm sucesso, mas se ele está de fora, se ele está andando na paralela do propósito de Deus para a vida dele, isso é um insucesso. Um jogador de futebol pode ser uma grande estrela, pode marcar muitos gols, mas nós já vimos na história jogadores de futebol que com todo sucesso eles terminam em fracasso, eles expressam fracasso. Pessoas de proeminência, pessoas que têm tudo, e de repente você olha e fala: nossa, mas falta alguma coisa. Eu tenho me deparado com pessoas que eu chego e olho e falo: nossa cara, você tem tudo, crente, ama Jesus, caminha nos caminhos do Senhor, e de repente eu chego e falo: mas falta tudo, mas falta na verdade tudo, só falta Jesus. Por dentro eu falo só falta, mas no fundo é o princípio, falta tudo. O fracasso de um homem
com uma grande visão será o sucesso de um povo medíocre. O fracasso de um homem com uma grande visão, a visão dele é enorme. Quando ele fracassa, ele não alcança o todo da visão, pode ter certeza que esse alcançou o sucesso de um povo medíocre. Quando o povo medíocre tem uma visãozinha desse tamanho, e o homem de visão tem uma visão desse tamanho, quando ele fracassa, a visão dele fica desse tamanho. E essa é a visão do povo medíocre, que não sabe ter uma visão ampla. Eu estava em Atlanta, passeando de ônibus com toda a turma de MBA, e olhando toda aquela universidade, olhando todo aquele campus, olhando todas as pessoas que já passaram por ali, Deus soprou essa frase no meu coração. Eu lembro quando eu citei essa frase para o pastor, amigo meu, ele falou: escreve essa frase aí, hein? E já fazem 3 anos que eu escrevi essa frase para esse dia aqui. O fracasso de um homem com uma grande visão será certamente o sucesso do povo medíocre. Eu e você, nós não podemos mais temer a fracassos. Nós não podemos caminhar receosos, com aquele medo que nos assombra, que algo vai dar errado, que não vai dar certo. Eu tenho aprendido algo no Senhor, que o amor não divide o mesmo lugar no espaço do que o medo. Medo é a ausência de Deus. Se você é rodado de algum medo, falta Deus na sua vida. Puxa, mas eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, lá na minha casa é uma casa de pastores, eu vivo com medo. Mas a questão é que a expressão de Deus se revela dentro de você e não em volta de você. Se há algum medo na sua vida, nós precisamos alcançar a Deus. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu já disse, vou falar para os visitantes. Algum tempo atrás eu estava rodeado de uma mesa de empresários e de repente começaram a me bombardear, e um deles falou: você não pode colocar a Bíblia desse jeito. E o outro já pegou e já falou: porque a Bíblia uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E foi naquela hora que meu coração se enfureceu, o leão levantou dentro de mim. E no meio de 15 velho, né? Pessoal ali dos 50 para frente, velho não, né? Pessoal mais experiente, amém? Vou chegar lá ainda. Mas aquele pessoal ali, pense, né? Da grana, de tudo, não falta nada. E naquela hora eu olhei e falei assim, né? Do lado ali não vou dizer que estava endemoniado, mas estava semi-endemoniado. Quando ele falou: você não pode colocar a Bíblia desse jeito, porque para mim o negócio é amor. É amor. Aí eu já saquei, isso aí deve ser espírito. Para mim o mais importante é amar. E daí naquela hora o Espírito Santo veio e falou assim: explica para eles que não há religião que ame. E de repente eu soltei essa: não existe religião que ama. E aí eles me fulminaram com aquele olhar. Quando eles estavam todos de olhar fulminados, né, para mim, aquela coisa estava secando o damasco ali, sabe a ameixa quando vai secando? Eu me senti aquela ameixa assim. E naquela hora eu falei assim: sabe por que nenhuma religião ama, fora o cristianismo? Porque uma religião desprovida da pessoa de Cristo Jesus não conhece a Jesus. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. E quem é o Pai? Deus é amor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Resumindo, o Espiritismo não ama. Eu não vou falar as outras aqui para não levar pedrada. Mas qualquer outra coisa que se chame religião desprovida de Cristo Jesus não ama. Porque Deus é amor. E ninguém vem até esse Deus senão por Cristo Jesus. E nós precisamos anunciar isso. Eu e você, nós precisamos dizer: meu querido, Jesus é suficiente para a sua vida. Se há algum temor, se você tem medo do escuro, se você tem medo da morte, se você tem medo de perder seu esposo, se você tem medo de perder sua filha, lança fora esse medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E nessa manhã, você vai perder o medo do fracasso. A suposição
ela é a mãe da ignorância. Pessoas andam ignorantes, baseados na suposição, por isso que eles são tão ignorantes. Porque eles pensam que as coisas vão acontecer, algo vai acontecer, então, com base nesse pensamento que eu acho que algo vai acontecer, eles simplesmente começam a andar ignorantes. Não pensam, eles não decidem, eles não tomam uma atitude, eles não se arriscam, eles não tomam a coragem de assumir riscos. Mas nessa manhã eu estou aqui para dizer que existe um lugar de tropeço glorioso. Pode soltar o vídeo. Deus. Se você nunca falhou, provavelmente foi porque você nunca tentou. Tropeços gloriosos fazem parte da sua jornada, da sua caminhada. E algumas verdades sobre tropeço, como nós vimos aqui, homens que eram comuns, e mesmo dentro do seu sucesso, dentro da sua carreira, dentro das suas descobertas, enfrentaram tropeços. Imagine se algum deles tivesse parado naquele tropeço, tivesse parado naquela pessoa que falou: você não serve para televisão, você não tem nada a ver com a mídia. E assim por diante. Vocês viram aqui depoimentos, pessoas que marcaram a história, foram perseguidos na existência humana, superaram tropeços. Verdades sobre tropeços. Tropeços são inevitáveis. Crescemos sempre em meio a um e outro tropeço. Tropeços nos fazem aprender. No processo de aprendizagem, naturalmente, vamos aprender e descobrindo como os tropeços nos fazem caminhar atenciosamente. Tropeços geralmente fazem parte quando estamos andando distraídos. Você já percebeu que quando você está caminhando rápido, a incidência de tropeço é muito menor? Por quê? A tendência é que você está olhando para o seu caminho. Quando você está andando muito devagar, a tendência é que você não tropece. Por quê? Porque você está caminhando tão devagar que não dá tempo de tropeçar. Mas quando você está caminhando meio distraído, numa média, de repente você capota. E aqui eu tenho aprendido que a mediocridade é a zona de tropeço. Quando a sua vida ela começa a andar em um ritmo onde você já não presta mais atenção, onde você já não avalia as coisas, onde para você se é branco, se é preto, tanto faz, se é caro, se é barato, tanto faz, se é muito cedo, se é muito tarde, tanto faz.
onde as coisas já não fazem muito sentido para você. É uma zona de mediocridade onde você deixa de viver e passa a sobreviver. Você não vive mais. Normalmente, quando não tropeçamos, é porque provavelmente nós estamos caminhando ou bem devagar ou correndo muito rápido. Eu não estou dizendo que quando você correr você não vai tropeçar, mas quando você começa a correr, você começa a prestar muito mais atenção por onde você está caminhando, para o que vem na sua frente. Se é um poste, se é uma placa, se é um meio fio. E eu gostaria de falar sobre 4 virtudes de tropeços. Tropeços podem se tornar gloriosos. Você vai tropeçar na sua vida, mas nessa manhã você pode transformar e sujeitar esses tropeços a ser algo glorioso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive o tropeço. Em primeiro lugar, tropeços gloriosos revelam nossas prioridades. Se você puder, abre em Mateus 13, versículo 44. Tropeços gloriosos revelam na sua vida prioridades. Mateus 13, 44. Se você achou, diga amém. Se você não vai procurar, diga amém. Então deixa eu ler para você. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, diz a palavra de Deus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido. Quando eu li esse texto, eu fiquei intrigado com esse texto. Porque, em primeiro lugar, se é um campo, ele é plano. Como que ele estava oculto? Como que ele estava escondido? E aí eu cheguei na seguinte conclusão: provavelmente não estava acabado. Porque a Bíblia diz que aquele homem estava caminhando no campo. Aquele homem estava no campo e de repente ele acha o tesouro. Eu fico imaginando um campo, um pasto grande, e o homem caminhando por aquele campo e de repente ele tropeça naquele tesouro. Naturalmente, casualmente, ele acha um tesouro. E o que a Bíblia diz? Aquele tesouro inverte todas as prioridades da vida dele, a tal ponto que ele sai dali, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Existem momentos na sua vida que você vai tropeçar em algumas decisões, e essas decisões vão te levar a inverter muitas prioridades, a tal ponto que você vai chegar e falar: eu estou vendendo tudo, e as pessoas vão olhar e falar: cara, por que você está vendendo isso? Por que você está vendendo tudo? Porque eu preciso comprar um campo. Não, mas um campo? A Bíblia diz que ele achou o tesouro e aí ele escondeu o tesouro. Malandrinho. Mas é dessa maneira que tropeços gloriosos nas nossas vidas convergem para alterar as nossas prioridades. Aquilo que era tão valioso perde o seu valor em questão de segundos. Determinadas decisões de nossas vidas são provenientes de tropeços gloriosos, algo que nós não contávamos. Eu estava na África do Sul ano passado, e aí tivemos 2 semanas de recesso, 2 semanas de férias, e obviamente que eu estava na África do Sul, queria conhecer a África do Sul. E aí, no college que ele estava, eu reuni alguns alunos ali, falei: galera, vamos pegar um carro de 7 lugares aqui, e vamos fazer a costa inteira da África do Sul. A costa inteira tem o Garden Road, ali tem parque de elefante, tem parque de macaco, tem o maior bungee jump do mundo. E foi suado para conseguir uma grana para pagar aquele carro. Foram 6 dias, mais ou menos, a viagem. E eu lembro que eu cheguei lá em Jeffreys Bay. Jeffreys Bay, para quem não sabe, é o lugar onde acontece o Billabong Pro, né? É um dos pontos de surf no mundo inteiro mais cobiçados, porque tem as melhores ondas. São ondas grandes, porém tubulares, com bastante força. Não é uma onda tão difícil, e é uma onda muito longa.
E eu lembro que eu cheguei lá e um brother meu falou assim, cara, lá tem a Billabong Outlet, é o maior outlet de Billabong do mundo. Cara, vai lá, cara. E cara, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu queria surfar, a segunda coisa é ir lá no outlet. Porque falaram, não, chega lá, é uma loja enorme e dá para comprar à vontade, porque o preço é bom. Eu lembro que eu cheguei e quando a gente fez, depois de 2 horas e meia compras, a gente estava no meio da fila para pagar. Né, a moça auxiliar ali veio, já fechou a conta já na fila, e eu olhei 4.800 rands. E cara, 4.800, a gente gastou 1.500 de carro para 7 dias. E eu fiquei assim, né? E naquela hora o Espírito Santo falou assim, ó, deixa essa sacolinha aí do lado. Você não vai comprar. E aí eu comecei aquela guerra interior, né, falei para a Aline olhou e falou, eu também, não, vamos deixar aí. Eu falei, mas Deus, é a oportunidade única da minha vida. Eu não vou mais voltar aqui e não, né? Era 6 meses que eu estava na África do Sul, não vai ter férias mais, a gente não vai mais conseguir alocar um carro para vir até aqui. Deu uns 800 quilômetros de distância. E naquela hora o Espírito Santo falou, deixa essa bolsa aí, não compra nada. E eu confesso que eu voltei triste da escola. E aí as aulas voltaram, e 2 semanas depois, eu estava dentro da mesma loja, com a mesma compra na mão. E a compra, em vez de 4.800, custou 1.800 rands. Eu economizei ali 2.800, 3.800, 3.000 rands. Mas como que eu cheguei ali 2 semanas depois? Um dia saindo queria surfar 4 km da escola onde eu estudava, tinha um pico bom de onda, mas era um sábado à tarde que tinha um vento que ele quase levantava você andando de bicicleta, se duvidasse. E Deus falou assim, ó, vai até a praia. E quando eu fui até a praia pedalando 4 km, né, minha prancha estava lá do lado do surf shop, e foi naquela hora que Deus falou assim, vai até a praia. Eu falei, mas Deus, hoje não tem onda, é tudo mexido. O vento era tão forte que a avenida do lado da praia estava coberta de areia, de tanta areia que o vento trouxe. Mas quando eu cheguei naquela praia, falei, Deus, estou aqui, e agora? Eu olho assim longe, e aí eu vejo uma plataforma ali de campeonato de surf. E eu chego naquela plataforma, encontro um rapaz, a primeira coisa que estava escrito, Christian Surfers International, Surfista de Cristo Internacional. Falei, cara, você é do Surfista de Cristo? Falei, sou, prazer. Falei, cara, eu sou brasileiro, moro aqui, lá na tal lugar. Cara, eu estou procurando faz 2 meses e meio o Surfista de Cristo aqui, para mim frequentar aqui. Aí ele falou, o Surfista de Cristo é aqui, ó. Aí apontou assim na beira do mar, tinha uma escola de surf. Ele falou, ó, ali é o Surfista de Cristo, a gente se reúne toda quinta. Falei, cara, que animal, cara, glória a Deus, já orei com ele. Falei, cara, dá um abraço aqui. Mas foi muito bom para mim, porque eu precisava daquela companhia. E naquela hora aquele cara olha assim e fala assim, cara, sexta-feira tem a conferência nacional da África do Sul, do Surfista de Cristo, e vai ser lá em Jeffreys Bay. Você não quer ir com a gente? E naquela hora ele falou, tem 2 lugares no carro, você pode ir com a gente, sexta-feira a gente pega, domingo você está de volta. E ali eu vi que um tropeço foi glorioso. A gente estava numa circunstância que ele não podia gastar dinheiro, foi suado para conseguir o dinheiro do carro. Mas naquela hora eu tropecei, algo me impediu de alcançar algo que eu tanto queria. E Deus se revelou daquela maneira, 2 semanas depois. Tropeços gloriosos, número 2, revelam discernimento. Em primeiro lugar, tropeços gloriosos revelam prioridades. Em segundo lugar, revelam discernimento. Provérbios 3:6, a palavra diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu começo a ter alguns tropeços, a palavra de Deus está dizendo assim, ei, para um pouquinho e reconhece ele em todos os teus caminhos. É ele que vai aplanar os teus caminhos, é ele que vai endireitar as tuas veredas. É ele que vai te levar para um lugar onde os tropeços começam a diminuir. Normalmente o momento em que mais refletimos sobre circunstâncias são os momentos onde aparentemente tropeçamos, não é assim?
Eu me lembro um dia que eu estava no retiro, e aí um sujeito ali veio de moto no retiro, e eu peguei a moto dele. Deixa eu dar uma voltinha aqui. E aí tinha um morrinho assim, e aí eu ia com a moto, dava aquela rampadinha bem palha assim, e todo mundo, e cara, foi, lembra, né? Vocês estavam lá. E de repente o dono da moto chegou e falou, que legal, cara, agora deixa eu, minha vez. Aí eu falei, puxa vida, né? Mal ele sabia que eu cresci fazendo motocross lá na fazenda dos meus primos, e eu aprendi, na verdade, de orelha lá com os meus primos. Não foi um negócio que eu aprendi na hora ali. Mas ele falou, deixa eu dar uma voltinha. Deixa eu agora dar o pulo. Todo mundo ali, né? Aquele corredor de gente do retiro olhando. Ei, que legal, tá, vai, você! Aquele sujeito, ele vai lá atrás. Blow! E do jeito que ele cai no chão ali, acho que doeu mais a reputação dele do que o tom. E eu lembro que ele ficou deitado assim, ó, com aquela cara, vou embora, pessoal. Para de olhar para cá. E é dessa maneira que acontece na minha vida e na tua vida. Existem momentos que você leva no topo da vida, que você tropeça, que você não sabe o que fazer, você fica parado, você fica pensando. E é nesse momento que você começa a ter alguns discernimentos na tua vida. Tropeços gloriosos vão produzir, vão te levar ao momento onde você reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Ao momento onde você cai e fica caído, mas aquilo ali traz uma reflexão e você começa a perceber, Deus, não está certo. Eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso tomar outra decisão. Terceiro lugar, tropeços gloriosos geram estabilidade. Uma vez que você alcançou a prioridade, você começa a andar com discernimento. Tropeços gloriosos começam a te trazer, te estabelecer num lugar onde os tropeços já não são mais frequentes. Nós não podemos ter uma vida fadada ao tropeço o tempo todo. Uma criança, ela começa a cair frequentemente, mas tem um período da vida dela. O dia que ela começa a aprender a andar, chega uma hora que os tombos começam a ficar esporádicos. Na vida cristã, Deus deseja que os seus tropeços, mesmo sendo gloriosos, que eles sejam cada dia menores. Que você supere, que você aprenda como caminhar. No caminho da sabedoria, diz a palavra de Deus, te ensinei, Provérbios 4. E pelas veredas da retidão te fiz andar. Existe um lugar onde Deus ele quer te conduzir, Deus quer fazer andar. E esse texto está dizendo pelas veredas da retidão. Ele está dizendo, existe um caminho, existe um lugar. Nas veredas da retidão te fiz andar, e andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás, diz a palavra de Deus. Existe um lugar onde correndo você não vai tropeçar. Onde os tropeços gloriosos, mesmo que você tropece, eles começam a ser cada vez menos frequentes. Porque no lugar de retidão você alcança a estabilidade. Em último lugar, quarta virtude dos tropeços gloriosos: não tenha medo de tropeços gloriosos. Tropeços gloriosos revelam a nossa força. Feio não é você cair, feio é você ficar caído. 2 Coríntios 12:10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha que estado masoquista. Já prazer. Você já sabe do que eu estou falando, né? Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades eu sinto prazer, nas perseguições eu sinto prazer, nas angústias eu sinto prazer, porém, por amor a Cristo. Um tropeço, ele só gera prazer na sua vida quando ele está sendo feito no amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tropeços gloriosos revelam quão forte você é. A vergonha não é cair, a vergonha é a força que você consegue levantar. Para finalizar, concluindo, as consequências das nossas quedas são determinadas pelo caminho que estamos percorrendo. Diz assim comigo: as consequências das nossas quedas são determinadas pelo caminho que estamos percorrendo.
Correr no mato é muito mais perigoso do que correr no asfalto. Correr no asfalto é muito mais prejudicial do que correr no gramado. O campo onde você está correndo determina os teus fracassos gloriosos. Esse caminho que você está percorrendo hoje denuncia o campo que estamos estabelecidos. E aqui eu gostaria que você trocasse a palavra campo por propósito. O caminho que você tem caminhado hoje se resume em propósito. Se você caminha dentro do propósito de Deus para a tua vida, todas as coisas cooperam para o seu bem.